estudantes! Estamos aqui para a nossa aula maravilhosa do nosso aprofundamento. E agora, realmente, em reta final, essa é a nossa penúltima aula aí da atividade número 5. Então, nós teremos essa e uma última aula. E aí, encerramos o nosso aprofundamento maravilhoso, pelo menos a unidade curricular de número 1, né? Ainda temos a número 2, enfim. Aí é pensar para o futuro. Então, hoje, antes da gente começar a nossa aula, a gente vai fazer, né, o nosso Onde Estou? Quem sou eu? Né? Então, estamos no aprofundamento, a cultura do solo do campo à cidade, a unidade curricular é o indivíduo e o ambiente, e o componente são os aspectos socioculturais da alimentação. A gente está, então, na atividade de número 5, essas são as aulas de finalização, então a gente tem essa aula e mais uma. Aproveitando a tela, a gente sempre tem o resumo do componente, as habilidades dos eixos estruturantes, né, que são a investigação científica e os processos criativos, assim como as habilidades específicas das ciências humanas e sociais aplicadas maravilhosamente. E hoje, né, a gente vai justamente, vamos dizer assim, dar o último subsídio aí, o último empurrãozinho para você poder realizar o seu estudo de caso, né, que é justamente a proposta que a gente tem para finalizar, né, esse nosso componente maravilhoso. É óbvio que essa finalização do nosso componente, ela é diferente, né, para cada componente, mas querendo ou não, a gente está se conversando e, no nosso caso, a gente vai fazer o estudo de caso. Mas antes disso, a gente vai analisar hoje, né, a Lei de Segurança Nacional Alimentar e Nutricional. É a Lei Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ótimo, eu falo fora da ordem, mas dá para entender. Porque, justamente, se a gente está falando sobre problemas relacionados à alimentação, né, uma das coisas que a gente também tem que conhecer é quais são as legislações que protegem, né, justamente o acesso à alimentação. O acesso à alimentação é um direito humano, que fique muito claro, então, indiferente de uma legislação nacional ou não, é considerado um direito humano, erradicar a fome, né, tá ali entre as metas, né, da ONU, sempre esteve, mesmo nas metas anteriores, já estava ali a meta da erradicação da fome. Você quer falar bonito e você não consegue? É sobre isso, tá tudo bem, né? Então, a gente tem também a nossa Lei de Segurança Alimentar, né, que foi criada aí em 2006, vai até aí aparecer para vocês na tela. A gente tem essa Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, que vai criar ali o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, com vista aí de assegurar o direito humano à alimentação adequada, né, e outras providências. Então, essa lei é de 15 de setembro de 2006, então, quer dizer, já faz uma cotinha aí, né? E ela vai justamente garantir aí o direito humano à alimentação adequada. Porque isso também é importante, né? Quando a gente está falando sobre alimentação aqui, é importante que a lógica que eles estão seguindo é uma alimentação adequada. Então, quer dizer, com todos os valores nutricionais, uma alimentação dentro daquilo que, vamos dizer, nutricionistas pedem aí que seja a nossa alimentação. Porque não adianta nada você falar, tudo bem, segurança alimentar. E aí a pessoa está se alimentando, sei lá, de macarrão instantâneo todos os dias. Ela pode estar comendo, mas ela não está recebendo os nutrientes que ela precisa para a manutenção da vida. Então, quando a gente fala da Lei de Segurança Alimentar, a gente está falando não só do acesso à alimentação, tipo, de comer, mas a gente está falando de uma alimentação que tem aí todos os nutrientes adequados para justamente a manutenção da vida. E aí, tem um ponto aqui capcioso, que é o quê? Atualmente, em 2022, o Brasil voltou ao mapa da fome, né? A gente tinha saído do mapa da fome em 2014, né? Então, pensa, essa lei é de 2006. A gente saiu do mapa da fome, eu vou até colocar aqui, né? Em 2014. Então, aí a gente tem uns 8 aninhos, vamos dizer, de gap entre a criação da lei e sair do mapa da fome. O que não dá pra gente dizer que não é um mega avanço. A gente pode olhar e falar, cara, 8 anos é muito tempo?
É muito tempo. Mas se a gente for pensar em processos políticos, existem coisas que estão na lei há, sei lá, muito mais tempo que isso e até hoje não foram efetivados. Então, se a gente pensar de 8 anos entre a criação de uma lei e a gente sair do mapa da fome, a gente pode pensar que foi um adianto. Só que eu estava pesquisando para essa aula, obviamente, assim, né, que a gente monta as aulas, e eu vi uma notícia da TV Câmara, na verdade, era uma reportagem do aniversário de 11 anos da lei em 2017. E aí o que estava sendo falado era que em 2017 já se tinha preocupações em relação a essa legislação, porque não estavam conseguindo manter vamos dizer, as diretivas que são colocadas aqui, justamente por falta de verba. Na época, isso foi atrelado à crise econômica que a gente estava vivendo, né? E hoje a gente também pode dizer que voltamos para o mapa da fome? É óbvio, a gente não pode dizer que é um problema específico que causa isso. Mas se a gente for olhar, a pandemia e entre outros tantos processos também auxiliaram para que a gente aumentasse aí o número de pessoas com insegurança alimentar, né? É importante também diferenciar essa questão de que os dados analisados, né, e quando a gente fala sobre isso, esse mapa, ele avalia muitos aspectos, mas normalmente ele vai avaliar pessoas em extrema vulnerabilidade. Então, tipo, realmente pessoas que não têm o que comer, tipo, todos os dias. Mas ele não vai analisar, por exemplo, pessoas que estão em níveis de vulnerabilidade médio ou, tipo, baixo. Que não é assim que é uma pessoa, por exemplo... quando a gente fala sobre uma pessoa de média vulnerabilidade, tal, é que ela tá quase lá. Ela só não está passando fome ainda, vamos dizer, no mais alto grau de miséria. Mas ela já está quase lá. Então, por mais que isso não seja visto no mapa da fome, não quer dizer que, além desse dado, a gente ainda não tenha ainda mais pessoas que estão ali, vamos dizer, caminhando, não no lado positivo, para também estar numa situação de fome e miséria extrema, tá? Mas, para a gente não ficar se alongando muito nesse assunto e a gente também poder falar isso no final, depois que a gente lê sobre isso, a gente vai voltar, a gente vai ler alguns artigos da lei, tá? No final do slide tem ela completa, tanto a lei quanto o decreto, e aí vocês podem ler com calma. Aqui a gente vai passar por alguns pontos, mas é importante ter isso em mente. Essa lei foi criada em 2006, auxiliou, na verdade, fez com que a gente saísse do mapa da fome em 2014, mas a gente retorna agora para o mapa da fome. Eu só não lembro se é 2021 ou 2022 que a gente foi considerado. Mas eu acho que foi esse ano, mas se não foi, no mais absurdo dos casos, foi ano passado, tá? Então, vamos lá. Temos a lei e a gente tem o decreto que segue a lei. Então, o decreto, né, ele já parte do dia 25 de agosto de 2010 e ele regulamenta justamente essa lei, né, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, mesma regrinha aqui, só que ele vai estabelecer os parâmetros, né, para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e também outras providências. Então, vamos dizer assim, a lei, ela vai trazer a ideia de assegurar o direito humano à alimentação e o decreto, justamente, quais vão ser os parâmetros, né, para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, tá? Só para entender um pouco a diferença dos dois. Mas a gente vai começar pela lei, que é a 11.346. Então, o artigo 1º dessa lei estabelece aí as definições, princípios e diretrizes, né, assim como os objetivos e a composição desse Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Para ficar mais fácil, a gente vai usar a sigla que é a CISAM, tá? E é por meio dela que o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, né, vai formular e implementar políticas e planos, programas, ações que vão tentar aí assegurar o direito humano à alimentação. Um ponto importante. Quando a gente fala sobre a sociedade civil organizada, quer dizer que quando eles formularam a ideia dessa lei de segurança alimentar, eles pensaram que, assim, não é uma questão só do Estado, mas é algo que a gente tem que justamente trazer outras áreas, né, outras instituições para auxiliar. Então, aqui não tem só uma ação, vamos dizer, puramente governamental, mas ele também propõe que sejam realizadas ações em conjuntos, vamos dizer,
dentro do estado, governo federal, né, estadual e municipal, mas ele também fala sobre empresas parceiras, sobre ONGs, né, sobre também agricultura familiar, por exemplo, que não são, vamos dizer, diretamente ligadas ao Estado, mas que também são convidadas a participar desse processo. Quando a gente pensa em uma empresa privada, ela não tem obrigação de participar, mas ela é convidada a fazer parte disso. Assim como ONGs, como projetos sociais, que também atendem, né, cozinhas comunitárias, enfim. Nem todas... É importante deixar claro que, assim, nem toda cozinha coletiva, tal, são afiliadas ao Estado. Algumas, sim, recebem apoio do Estado, mas algumas, né, são instituições, vamos dizer, independentes aí, que sobrevivem de doações, entre outras coisas. Então, é importante entender que, quando a gente está falando sobre todo esse processo, a gente não está falando só de instituições, de empresas, enfim, que estão vinculadas ao Estado, mas também outras que não estão vinculadas, mas são chamadas a participar, tá? E aí, no artigo 2º, ele traz aqui que a alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, né? Ele é inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal. Então, assim, o direito à alimentação, além de ser um direito humano, ele também é previsto por lei, tá? E, justamente, aqui ele vem reforçar essa ideia, né? Devendo, assim, o poder público, que é importante. Quando a gente fala de chamar a participação de outras pessoas, de outros núcleos e tal, é aquela questão de que o Estado, né, o melhor é que justamente a sociedade se mobilize também para a resolução de problemas. Mas é importante deixar muito claro que assegurar o direito à alimentação é dever do Estado, segundo a Constituição, tá? Então, é dever do Estado, tá? Adotar políticas de ação, né, que se façam necessárias para promover a garantia, né, da segurança alimentar e nutricional da população. Então, é dever do Estado garantir a alimentação. Então, a questão é, ainda que essa lei exista em 88, anterior, inclusive, a essa, eu só não vou lembrar exatamente o artigo que fala, mas eu acho que a primeira, é bem no começo da Constituição, que ele fala que é direito ao trabalho, à educação, dignidade e tal. Dentro desses primeiros preceitos de direitos que a gente tem na Constituição, um deles é o de alimentação. Essa lei vem justamente para apoiar isso, né, e, vamos dizer, criar um projeto para justamente organizar, né, todas as repartições públicas, organizar esses processos para a erradicação da fome no Brasil, tá? A gente também tem aqui os parágrafos, né? Então, o primeiro parágrafo do 2º artigo fala que a adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais. Então, outra coisa que é muito importante, a gente está falando sobre o Brasil. O Brasil é um país, assim, imenso. Imenso mesmo. Quando a gente olha para o mapa da fome, a gente também consegue perceber que esse mapa da fome ele não é igual. A gente vê que o mapa da fome ele é dividido em cores de vermelho. Então, do vermelho mais claro ao vermelho mais escuro. Se a gente for olhar, hoje, o nosso índice lá do mapa da fome tá igualzinho ao nosso índice de 2004. É como se a gente tivesse regredido para o ano de 2004. E se a gente for analisar, os estados ao sul, né, eles têm, obviamente, uma cor mais clara em comparação aos estados do norte. Aí você fala, mas por que você está falando obviamente? Porque quando a gente olha para a distribuição econômica do Brasil, é muito claro, a gente vê as diferenças, né, econômicas que a gente tem nos estados, por exemplo, do Sudeste, em comparação aos estados que a gente tem no Norte e Nordeste. E isso tem a ver não só com a arrecadação, mas sim com o investimento que foram feitas dentro dessas regiões no Brasil, que também não foram feitos de uma maneira igualitária. Na verdade, seria mais a questão da equidade, né? De você colocar todos ali no mesmo grau, só que respeitando as suas diferenças. Então, a ideia aqui é também trazer esses aspectos ambientais, né?
cada região aqui, a gente também tem diferenças ambientais, né? Tanto de relevo, tanto de vegetação, né, espalhados pelo Brasil. A gente tem diferenças culturais que são muito claras em várias regiões do Brasil, econômicas, regionais e sociais, tá? No segundo parágrafo, ele traz que é dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar, agora eu dou uma respirada, a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para a sua exigibilidade. Então, não é só dizer que, tipo, tudo bem, a gente tem que fazer isso, mas ele também tem que garantir os mecanismos para que isso seja efetivado, né? Não adianta você fiscalizar mecanismos que você mesmo não implementou. A gente passa, então, para o artigo 3º, que fala que a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitam a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural e economicamente e socialmente sustentáveis. Então, o que ele coloca aqui? Aliás, antes de trazer isso aqui, a gente vai retomar algo que a gente já tinha falado antes. Lembra quando a gente leu aquelas notícias no começo, acho que foi na primeira aula da atividade número 4. Se você não lembra, dá para você olhar lá, né? Mas na aula de sistematização a gente também passou por essas notícias. O que acontece? Quando a gente olha para essas notícias, principalmente sobre a inclusão do Brasil no mapa da fome, a gente começa a perceber que uma das maiores questões em relação à vulnerabilidade alimentar tem a ver com o fato que a distribuição e o desperdício de alimentos é o que muitas vezes acaba causando o problema de que algumas pessoas têm muito acesso à comida e outras pouco ou quase nenhum. E aí, como essas coisas se relacionam? Quando a gente olhou aquela notícia, a gente viu que o mundo, tá? Eu sei que a gente está falando especificamente do Brasil, mas vamos, né, fazer um paralelo aí. Se a gente for olhar, o mundo produz mais calorias do que toda a população mundial precisa para se alimentar, né? A gente está dizendo que é uma margem imensa, mas quer dizer que é mais do que o necessário para alimentar toda a população mundial. Temos aí um dado. Só que, quando a gente olha para os dados de desperdício desses alimentos, e pode ser desperdício tanto na questão de, na hora da colheita, na hora do transporte, né? Mas também olhar que essa distribuição de alimentos pelo mundo também não é igualitária. Então, não quer dizer que é feito assim, na França tem 4 pessoas. A gente, então, vai mandar alimento para 4 pessoas. Mas na China tem 10. Não, então manda para 10 pessoas para a China. Não, mas em Uganda tem para 3 pessoas. 3 pessoas. Não, então a gente manda para 3. Essa não é a conta que é feita, essa não é a lógica que é seguida, né? Então a gente começa a perceber que existe não uma questão de problema de produção de alimento, mas esse alimento chegar até essas pessoas. E aí quando a gente olha para cá, a gente vai olhar que ele fala sobre garantir o acesso regular. E o que significa regular? Não adianta você falar sobre uma política que tipo assim, essa semana eu tenho que comer. Semana que vem meu alimento acaba na terça. Aí eles só me entregam daqui 2 meses. E aí eu fico, sei lá quantas semanas sem comer. Então aqui é um acesso regular, então quer dizer que você sempre vai ter acesso à alimentação. E permanente, então não existe essa questão de acabar esse processo. É regular, então periódico, e permanente, né? Alimentos de qualidade. Né? E em quantidade suficiente, né? Que é o que a gente fala, que é o que eu trouxe sobre a questão de que essa distribuição não é igualitária. Enquanto tem lugares no mundo que você tem comida assim a ponto de jogar fora, tem outros que não tem quantidade suficiente para todas essas pessoas. Então a ideia aqui é uma quantidade de alimentos suficiente para alimentar essas pessoas, mas também sem gerar o desperdício, né? E sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais.
Então, isso, na verdade, é algo que tem que estar coordenado com outras necessidades, né? Não é tipo, esse substitui, sei lá, o acesso à alimentação substitui o acesso à saúde. Não, todas elas têm que estar diretamente ligadas e não, vamos dizer assim, não tem como você usar a desculpa de que um está atrapalhando o outro, porque justamente não pode comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tá? E ter como base práticas alimentares que promovam a saúde. E aí foi o que eu falei para vocês, quando a gente fala de alimentação, de dar acesso à alimentação, não é uma alimentação de qualquer jeito, mas é uma alimentação que garanta que essas pessoas, né, possam aí promover a saúde delas e respeitando, né, as diversidades culturais, né, e que aqui é o pulo do gato, que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, a gente tem... A sustentabilidade é um tripé. Isso é uma coisa que é muito importante vocês terem isso claro. Porque normalmente quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça, pelo menos era o que vinha na minha cabeça quando eu ouvi pela primeira vez, era que sustentabilidade tinha apenas a ver com o meio ambiente. Só que a sustentabilidade não tem só a ver com o meio ambiente. Vamos dizer que o meio ambiente é 1/3 do que significa a sustentabilidade. A sustentabilidade ela é um tripé entre... Eu vou colocar aqui embaixo, espero que... Só dá uma olhada aí, dá pra ver? Dá pra ver, né? Então arrasou. Então é entre o social, o ambiental e o econômico. Tá? Por quê? Porque não adianta você destruir o meio ambiente, porque o social e o econômico vão quebrar junto com você. Não adianta o econômico quebrar, porque tanto o social, todos os projetos sociais também vão para o buraco. E você não tem como, por exemplo, manter projetos de proteção, enfim, à natureza. Se o social quebrar, a gente também não tem o econômico e isso quebra o ambiental. Então é um tripé. Para isso, por exemplo, uma das coisas que essa lei trouxe é a questão de que essas entidades, na verdade, existem conselhos e tal, existe todo um aparato jurídico. Por isso que eu falei, a lei é muito mais extensa, mas a gente não vai entrar nesses detalhes específicos da implementação. Mas vamos dizer, esse conselho, né, essa organização que existem nas localidades para justamente atender isso, essa lei passa a permitir, por exemplo, que as pessoas possam comprar, as pessoas não, no caso, né? O Estado possa comprar alimentos de agricultura familiar. Então, por isso que aqui é o ambiental, cultural, econômico e socialmente sustentável. Porque a partir do momento que para a erradicação da fome, então vamos dizer assim, estamos em São Paulo. Vamos dizer, estamos em São Paulo, cidade de São Paulo. Vamos fingir que aqui a gente tem fazendas e tal, só para poder dar um recorte, né? Por mais que só tenha prédio. O que acontece? Você pegar o pequeno produtor que está aqui, né? A agricultura familiar, é uma família que produz esse alimento. Se o Estado compra esse alimento dessa pessoa, você já está ajudando essa família a ter uma fonte de renda. Você pega esse produto que é feito por essas pessoas e você distribui, né, para centros de distribuição alimentar lá. Eu esqueci o nome agora, mas era cozinha coletiva, alguma coisa assim. Que são centros de distribuição de alimentos, vamos dizer, comunitários, acho que cozinhas comunitárias, acho que é isso. Para poder distribuir para a população. Então, você está ajudando socialmente as pessoas dessa região, porque justamente você está, vamos dizer, incentivando a produção delas, né? Você está gerando dinheiro nessa região, porque além de você estar dando dinheiro para esses produtores, isso também, eles vão gastar esse dinheiro na própria região, o que faz com que você rode a economia daquele lugar. Ambiental, porque a gente está falando sobre agricultura familiar, a gente está falando sobre um processo que justamente agride muito menos o meio ambiente, né? E cultural, porque você está justamente criando toda esse circuito, vamos dizer assim, dentro de uma mesma região, e assim você também está incentivando os processos culturais daquela região, inclusive alimentares. A gente falou, a alimentação é sim um processo cultural. Quiçá, né? A gente já ouviu falar isso em muitos momentos. Se alimentar também é um ato político, não é mesmo? E por que não seria?
E aí, desse processo, então a gente está vendo todas essas garantias, ele vem para o artigo 4, que fala que a segurança alimentar e nutricional, ela abrange o quê? Primeiro, a ampliação das condições de acesso de alimentos por meio da produção, em especial a agricultura tradicional e familiar, né? Do processamento da industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos internacionais do abastecimento e da distribuição dos alimentos, incluindo-se a água, bem como a geração de emprego e redistribuição de renda. Então, sabe o que a gente acabou de falar? É exatamente o que está escrito aqui, né? A ideia é que se você, principalmente, incentiva essa agricultura tradicional e familiar, né? Além de você estar protegendo certos aspectos culturais, né? Vamos dizer, incentivando esses processos, você também está gerando empregos e fazendo uma redistribuição de renda dentro daquela própria localidade. O segundo fala sobre a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos, que é algo que, quando a gente fala sobre agricultura familiar, entre outras coisas, é diretamente relacionado, né, à conservação da biodiversidade, porque é aquilo. Não adianta eu falar assim, firmeza, eu vou resolver o problema da fome. E aí eu vou construir uma fazenda de soja, tipo, destruindo todo o meio ambiente daquela localidade. Se você tem a opção de comprar de produtores familiares, que não vão ter essa necessidade de você ter um desmatamento muito grande de uma área para a fabricação em grande quantidade. Tá? É óbvio, a gente precisa, obviamente, dessas fazendas muito grandes, isso é um fato, mas a gente também consegue utilizar essa agricultura familiar e tradicional como meio de subsídio, né? A gente não precisa ser totalmente dependente só dessas produções imensas de alimento. A gente também tem, na terceira, a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social. Então, como eu falei, não é só dar acesso à alimentação, mas uma alimentação que promova a saúde, seja nutritiva, né, e que inclua toda a população. Aqui o 4 é a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial da população. Quando a gente fala isso, é meio que naquele sentido. Não é porque a gente está falando sobre um projeto, vamos dizer assim... eu acho que algumas pessoas já viram esses processos onde, por exemplo, algo para vender, a pessoa vai vender o que está mais bonito. E aí, para doação, coloca as piores coisas do mundo. É tipo quando você vai, às vezes, em lugares que existem doação de roupa, e aí você vê que tem gente doando roupas que não dá mais para ser utilizada, que a roupa tá, tipo, destruída, mas simplesmente ela acha que dá para doação. A questão é, quando a gente está falando sobre essa segurança alimentar, a gente está dizendo que essa comida também tem que ser de qualidade. Não é a questão de você pegar o resto não no sentido de, tipo, alimentos feios, nada do tipo, mas alimentos que tipo, tá meio estragado isso aqui, então isso vai para esse projeto. Não. Garante que essa alimentação ela seja feita de uma maneira sanitária, nutricional, entre outras garantias. A promoção também do conhecimento e o acesso à informação, né? E o sexto, a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis, né, e participativas de produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características culturais do país. A gente tem 1 minuto, ainda teria, na verdade, uns 730 milhões de slides, porque a lei é gigantesca, mas ela tá no final, vocês podem ler os recortes que já estão no PPT, mas eu recomendo que vocês leiam, assim, essa lei. Não é muito grande, eu juro pra vocês, não tem, tipo... Não é assim, deve ter umas 6, 7 páginas, eu acho. Mas eu acho que o que é importante desse processo é não só vocês lerem essa lei, mas fazerem essa análise que eu falei para vocês no começo da aula, que era para vocês justamente já lerem com isso em mente. Essa lei tirou a gente do mapa da fome em 2014. A gente começou a cair, acho que perto de 2017, 2018, né? Depois vocês podem olhar no mapa da fome.
até a gente entrar novamente agora em 2021, 2022. Então, eu acho que é importante vocês terem esse pensamento crítico. A gente tem essa lei, mas até que ponto ela realmente está acontecendo de maneira efetiva e garantindo, né, que as pessoas não passem fome. Espero que vocês tenham curtido a aula, né? Eu sei que não foi... A gente ler legislação não é a coisa mais, assim, animadíssima do mundo, mas espero que vocês tenham se divertido e a gente se vê na próxima aula. Não esqueça de avaliar e até mais.